professor João Carlos já chegou. Ótimo, Professor estou vendo. João Carlos, então, o professor Rodolfo já está presente. O professor Júlio Rocha, nosso diretor, também está aqui. O professor Saulo Casale, ele está numa reunião virtual no CNJ, mas já está chegando, né? Vamos dar início ao sexto seminário sobre direitos e deveres fundamentais em tempos de pandemia. A gente agradece desde já, professor, a sua participação, sua disponibilidade, né, em estar conosco essa noite. Nós já estamos no sexto evento, já tivemos 30 palestras, porque foram 6 palestras por noite, né? É a sexta quarta-feira que a gente vem fazendo o evento. Felizmente, professor João Carlos, na semana passada a gente conseguiu, inclusive, publicar um livro virtual, consequência, na verdade, das palestras que nós tivemos das 2 primeiras semanas. Já temos para o final desse mês de maio uma perspectiva de publicar o segundo livro, né? Resultado das semanas posteriores, né? Então, tem sido um seminário muito profícuo, graças aí ao apoio da Academia de Letras Jurídicas do nosso estado, que tem como presidente o professor Rodolfo Pamplona, assim como o programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFBA, né? Graças realmente a essas duas instituições, juntamente com o Instituto dos Advogados e o Instituto de Direito Constitucional, que reúne professores de Direito Constitucional e Ciência Política do Estado, é que nós estamos conseguindo realizar esses eventos. Mas hoje é uma noite especial para a gente, professor João Carlos, que nós temos a honra, né, de ter a presença do senhor nesse período tão difícil para tratar um assunto relevante, né? Um direito fundamentalíssimo, o direito da educação, o direito de acesso ao ensino superior junto às instituições públicas e buscando, acima de tudo, qualidade, humanismo. O senhor é um professor plural, um professor com a preparação platafórmica. Para nós, realmente, é uma grande honra contar com o senhor aqui. Após a palestra do professor João Carlos Salles, estamos à disposição do professor João Carlos para fazer o debate, né? Que acho que, com certeza, o professor João Carlos, ele até disse para a gente, acima de tudo, no debate que o diálogo ele é consolidado, né? Então, vou passar a palavra ao professor João Carlos, ao professor Rodolfo Pamplona, que coordena também esses seminários. Com a palavra, nosso querido professor Rodolfo Pamplona. Avisando a todos os espectadores que nós, periodicamente, a gente coloca todo mundo no mudo, né, no mute, porque muitas pessoas ingressam no decorrer da palestra e aí acaba havendo ruídos, né? Então, é por isso que a gente de vez em quando, o professor João Carlos te coloca no mudo, né, para que somente quem estiver palestrando venha a ser ouvido com tranquilidade. Então, com a palavra, nosso querido professor Rodolfo Pamplona. Boa noite a todos e todas. Eu quero saudar aqui o professor Carlos Ratz, saudar também o nosso diretor Júlio Rocha, para que todos juntos podemos fazer aí a saudação ao nosso reitor, magnífico reitor João Carlos Salles, professor imortal da Academia de Letras e, sem sombra de dúvida, uma das grandes lideranças da educação no país. No momento em que a educação, lamentavelmente, tem sido vilipendiada e atacada, em que o valor da cultura, muitas vezes, é colocado como algo menor, nessas oportunidades e neste seminário virtual que se renova em mais uma quarta-feira, na sua sexta edição, com a projeção de chegarmos a 10 encontros virtuais, né? Justamente nessa oportunidade, talvez nessa virada, termos o privilégio de ouvi-lo, sem sombra de dúvida, é algo que é objeto de regozijo para a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, para o Instituto de Direito Constitucional da Bahia, para o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Professor João Carlos Salles, saiba que a Bahia tem, em relação ao senhor, a reverência que se tem a um líder. E mais do que a um líder, a um grande educador. Estamos todos aqui para debater, mas muito mais para aprender contigo. Quero agradecer pela honra
da aceitação do convite, e debater educação é algo que sempre nos agrega e traz muitas reflexões. Então, por isso, boa noite, seja bem-vindo, e a palavra vai passar para o senhor. Muito obrigado, Rodolfo, pela saudação. Obrigado, Rates, diretor Júlio Rocha, da nossa querida Faculdade de Direito. É um prazer estar com vocês. E queria fazer uma pequena reflexão sobre, e eu pedi que o tema fosse esse, universidade e pandemia. Eu queria confrontar, digamos assim, uma situação de crise imediata com uma instituição que é de longa duração. E pensar essa crise imediata a partir dessa longa duração. Primeira coisa que nós temos que pensar, né, e me parece fundamental, é que nós estamos numa situação em que, diante de um cenário difícil, nós deveremos responder com nossa natureza. Não há outra forma. Nós sempre respondemos com nossa natureza. Eu lembro uma historinha contada por Ariano Suassuna, quando ele era professor de filosofia e de estética na Universidade Federal de Pernambuco, e o povo queria discutir, jovens professores costumam fazer isso, discutir o programa da disciplina e querendo interferir no programa da disciplina, e nosso Ariano Suassuna não dizia nada, deixava que as pessoas fizessem suas considerações à vontade. E alguém diz, mas Ariano, estão metendo a mão na sua disciplina, vão destruir, vão mudar o programa, mudar suas referências bibliográficas. Ele diz, não, se aveste não. Eles podem fazer o que quiserem, eu só vou ensinar o que eu sei. Jacaré não pare pomba. E nós sabemos muito bem disso. Ou seja, a resposta vem segundo nossa natureza. Eu não acho que a crise e a pandemia purifica as pessoas, pura e simplesmente, se não tiverem valores. O aumento da pressão não vai trazer respostas generosas se não houver generosidade nas pessoas, e não vai brotar conhecimento da pura ignorância. Então, nesse momento, nós temos que olhar a universidade, tentar buscar da força da universidade que melhor resposta ela pode dar, porque ela está sendo desafiada numa situação extrema a procurar suas melhores respostas. Aí a pergunta primeira é, e a universidade tem respostas ruins? Sim, a universidade tem respostas ruins. Vocês sabem, a universidade é um ser múltiplo, ela tem uma identidade forjada pela conjugação de perspectivas distintas. Nós temos na universidade conflito, competição por recursos, competição por prestígio, por poder. Por vezes a competição é por coisas pequenas. Por vezes nós temos um certo aproveitamento, um certo interesse egoísta de resolver sua vida e de utilizar da universidade a sua imagem. Ela dá um certo prestígio e as pessoas só querem isso. Ou seja, é um bom emprego, honrado, digamos assim, mas que não deve, para algumas pessoas, custar muito. Nós temos isso também na universidade. Nós temos na universidade o professor que se repete, o professor que hostiliza, o professor que pode ser autoritário, que não escuta. Tudo isso nós temos na universidade. Mas, porém, contudo, todavia, aí valem todas as conjunções adversativas, nós temos na universidade também um lugar maravilhoso da colaboração, da criatividade. Nós temos o lugar da inovação, da dedicação, de pessoas que compreendem que a universidade é sua morada, não é um mero emprego, é o lugar onde vocação e profissão se encontram. Então, eu diria que, num momento, sobretudo como esse, há de preponderar esse
conjunto de valores positivos, fortes, generosos. Ou seja, no momento como esse, solicitada a dar a melhor resposta, a resposta que a universidade vai dar não vai ser uma resposta mesquinha, individualista, apressada, vai ser uma resposta no seu tempo, prezando sua natureza, visando o interesse coletivo e garantindo, sobretudo, como o Hatz lembrou bem, esse direito fundamental à educação, não a qualquer educação, não educação de qualquer modo, mas uma educação com a marca da universidade pública. Que marca é essa? Uma marca onde você não tem apenas pacotes de ensino, você tem o compromisso de associar intimamente ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, aquilo que nós fazemos na universidade não é o resultado do trabalho ou do brilho de cada indivíduo tomado isoladamente, que resolve a sua disciplina, que tem o seu conteúdo isolado. É o trabalho articulado de uma colaboração científica, onde cada um de nós participa de uma comunidade que produz saberes, que se relaciona com a sociedade e procura traduzir essa dimensão de relação com a sociedade e de produção de conhecimento na sua prática de ensino. Então, esse é o primeiro lado, ou seja, não se trata de um dever qualquer, não se trata de uma educação qualquer, trata-se, sim, de procurar providenciar, ampliar o acesso a um certo tipo de ensino que é imantado de pesquisa e imantado de extensão. Somente assim, compreendendo também esse momento, a gente vai pensando bem a universidade, a gente vai dizer, sim, a universidade procura fazer isso. Em que condições? Nós temos que interrogar a universidade, perguntar a ela quem ela é nesse momento, que resposta a universidade pode dar acerca da pandemia, depende de quem ela seja, de qual é a sua natureza. Então, o que é a universidade? A universidade é hoje uma instituição que fez um gesto decidido de ampliação, de expansão e inclusão de pessoas. A universidade se compreende como lugar que, portanto, deve superar desigualdades, diferenças, preconceitos, discriminações e oferecer a melhor condição para todos que têm acesso a ela. E, aliás, mais pessoas deveriam ter acesso à universidade. Mas o acesso à universidade deve, então, supor que esse acesso implica, sim, a qualidade das condições. Digamos assim, a universidade cuida das condições para que cada um, tendo acesso à universidade, possa aí ter capacidade de argumentação, domínio da linguagem, acesso às informações. Ou seja, a universidade proporciona as condições para que o mérito, o talento de nossa gente apareça. Ou seja, ela não vive de um talento prévio, ela não é uma máquina que oferece produtos a pessoas que teriam um mérito anterior, privilégios anteriores. Ela é uma instituição que, acolhendo, trabalha para que haja igualdade de direitos, igualdade de acesso à linguagem, condições de argumentar, né, e uma confiança de que a palavra tem precedência sobre outros instrumentos de poder. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque, a depender desse desenho de como compreendamos a universidade, teremos a possibilidade de apresentar uma resposta acerca de qual será o legado dessa crise e qual o nosso futuro. Eu estou desenhando, então, a ideia de que a universidade, e aí eu quero insistir nesse ponto, ela é, por essência, presencial. Porque somente na dimensão presencial, vivendo nos laboratórios, bibliotecas e nesse diálogo concreto, nós podemos conjugar aquelas dimensões que a Constituição afirma serem indissociáveis como um princípio fundamental garantidor da autonomia universitária, ensino, pesquisa e extensão.
Não por acaso, quando se fala em ações remotas, muita gente fala em ensino à distância, porque não se fala em extensão à distância, não se fala em pesquisa à distância, mas é porque, claro, evidentemente, a educação à distância pode ter muita qualidade, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas ela terá qualidade se ela guardar essa memória, estiver, não só a memória, mas, digamos assim, a viva presença desses traços fundamentais da universidade presencial. Essa conjugação de ensino, pesquisa e extensão, o fato de que a universidade é um lugar, um espaço de troca de saberes, de confrontação de gerações, e aí eu digo de saberes porque ela não é unilateral. Como universidade, esse é o nosso esforço constante, nós estamos aí para trabalhar, para quebrar as barreiras disciplinares sempre, discutindo, proporcionando diálogo, proporcionando encontro, fazendo com que uma pesquisa sobre uma questão sanitária, como hoje é necessário fazer uma pesquisa sobre uma questão sanitária, nos leve a olhar também as condições de habitação, as condições de convívio no nosso espaço, a presença ou não presença do Estado nas nossas periferias, saneamento básico, sistema único de saúde, educação, etc. Ou seja, tudo isso está conjugado e a universidade, com seu olhar múltiplo, solicita uma resposta articulada, conjugada ao enfrentamento de uma pesquisa que poderia ser feita isoladamente, não estivéssemos no mundo concreto. É uma forma de vida, portanto, a universidade, uma forma, porque nós temos aqui o benefício de um plano de carreira, algo que é uma carreira de Estado e que nos leva, portanto, a ter uma dedicação especial a esse espaço. Então, enfim, insisto, reitero, esse espaço que não pode deixar de cumprir um dever interno essencial, logo de sua natureza, da realização da educação, que é o dever de evitar o aprofundamento de desigualdades. No caso do professor, nós sabemos, cabe ao professor, que tem uma autoridade legítima, deixar sua cadeira vazia, ou seja, fazer com que outras pessoas possam dominar esse saber. O saber não é uma arma contra os estudantes, é um convite a que os estudantes tenham a condição de serem docentes ou pesquisadores livres um dia. Pois bem, a pandemia nos ameaça hoje, nós precisamos suspender as atividades presenciais de uma instituição que tem, por definição, essa condição presencial. Essa é a nossa maior dificuldade. Nós estamos desafiados profundamente porque um traço ineludível, um traço que não pode ser renunciado de nossa natureza, hoje se vê colocado entre parênteses, uma suspensão de atividades. E aí, aprisionados nessa suspensão, nós não podemos deixar de fazer transpirar nossa natureza no modo como pensamos o momento atual e pensamos o nosso futuro. Uma grande preocupação, quero colocar para vocês, primeira preocupação, e a UFBA está fazendo isso, surgiu uma coisa muito simples. Nós não estamos de greve, nós não estamos de férias. Nós estamos com o nosso calendário suspenso, mas nós não estamos parados. Há uma aflição muito grande, uma vontade muito grande de encontrar formas de retomar a atividade, de manter os nossos laços. Ora, primeira questão, e aí eu quero recuperar a decisão do Conselho Universitário, nosso calendário será arrumado junto, não tem por que cada um ter um calendário na UFBA, resolver sua vida separadamente. Nós temos um calendário único, fundamental. Isso é importante para a articulação das nossas atividades. Nós temos sempre que lutar para que as atividades da universidade estejam articuladas, pesquisa, extensão e ensino, mas também graduação, pós-graduação, educação à distância, etc. Tudo isso se articula, em primeiro lugar. Mas o cenário da pandemia é um cenário desafiador. Ele pode demorar muito tempo. Nós precisaremos pensar formas de retorno à atividade, talvez um momento. Mas essa forma de retorno não poderá ser a substituição
ou a renúncia à nossa qualidade em função de outras soluções mais fáceis, como tem sido um recurso feito em algumas instituições privadas, por exemplo. Aí devemos lembrar muito bem, primeiro, não podemos responder isso também com nossas opiniões mais íntimas e pessoais. A universidade é um lugar que responde com um método próprio, fazendo pesquisa. E fizemos uma pesquisa a esse respeito, uma pesquisa sobre as condições de acesso dos estudantes e a capacitação dos docentes. Vou lhe dizer, apenas antecipar uns dados, a pesquisa está sendo consolidada, analisada, vai ser divulgada amplamente, os dados brutos vão ser divulgados amplamente, as análises vão ser passíveis de discussão, de debate, mas um dado que chama a atenção, 90% dos estudantes que responderam nossos questionários declaram explicitamente que não necessitam da assistência estudantil. Ora, isso mostra que houve uma certa resposta bastante parcial. Se nós lembrarmos que 70% dos estudantes da UFBA estão na faixa de vulnerabilidade, ou seja, tem a renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, ou seja, estão na faixa classificada com vulnerabilidade e, portanto, passíveis de satisfazer os critérios para uma assistência estudantil. Por outro lado, pensando nos docentes, é bom lembrar que, e aqui é importante, muito docente acredita, Rates, Júlio, Rodolfo, muito docente acredita que é o bambambam da videoconferência, que é capaz de expressar maravilhosamente as suas ideias, né, que dá aulas à vontade, que dá assistência dessa e daquela forma. Não duvido. Há muitas pessoas talentosas e muitas pessoas que já incorporaram as tecnologias digitais e que fazem uso dessas tecnologias de maneira adequada, mas não é o docente ele mesmo que pode dizer se ele está seguindo bem as regras. Há uma frase de Wittgenstein muito importante que diz: acreditar seguir a regra não é seguir a regra. A pessoa pode imaginar que está dentro da lei e está fora da lei, porque ele não interpreta adequadamente ou ele não tem controle do modo como ele segue certos procedimentos. E há procedimentos muito específicos para uma educação à distância de qualidade. Uma coisa interessante, algumas pessoas pensam que se pode resolver a demanda da educação de qualidade somente com uma ponta. Por exemplo, constatamos que um grande número de alunos não respondeu simplesmente o questionário. E aí podemos supor que a não resposta é uma espécie de resposta. Falta de acesso, dificuldade, falta de vontade. Há sempre uma falta de vontade de responder questionário. Todos nós temos algum tipo de reação à resposta a questionários, mas não necessariamente. Isso, a não resposta, às vezes, significa falta de acesso. Não se cura essa situação simplesmente ampliando o acesso ou dando um laptop para cada pessoa e proporcionando um acesso ao Wi-Fi muito grande. Claro que isso precisa ser feito, essa que é a questão curiosa. Algumas pessoas notaram que isso poderia acontecer. Ora, isso já precisa acontecer para a nossa atividade presencial. A universidade deve investir nisso, o governo, porque a universidade não tem recursos suficientes, mas o governo deve ter um grande plano, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, para que toda a nossa população tenha acesso à internet, aos recursos da internet. Existe um letramento básico hoje que é condição fundamental de cidadania, ter acesso à internet, ter um acesso com qualidade, dispor de computadores, etc., porque boa parte do acesso é feito hoje pelos estudantes no próprio ambiente da UFBA, em nossas salas de informática, usando o Wi-Fi da UFBA, etc. Ou seja, o acesso só não é uma resposta ao grande problema que nós temos, porque o acesso é só uma parte da resposta, é quase uma condição, e não exatamente a resposta, uma condição de resposta e não a resposta propriamente dita. Nós temos que sair dessa pandemia tendo essas condições dadas
mas mais do que isso, nós temos que fazer, ou seja, porque é fundamental que ninguém fique para trás, e uma das formas de não ficar para trás é essa, mas a outra forma de não ficar para trás depende da técnica utilizada, do procedimento utilizado, porque se os docentes não se capacitarem adequadamente, aí um movimento que vai exigir da UFBA uma grande preparação, e nós já estamos tomando providências nesse sentido, se os docentes não se prepararem, a resposta articulada que daremos, nós estamos também trabalhando nesse sentido, a resposta articulada será insuficiente. A resposta tem que ser articulada e tem que preservar a qualidade daquilo que nós fazemos, que é a nossa raiz e que é o nosso modelo de contraposição eterna a essa pandemia imediata. Essa é um pouco a reflexão confrontando a pandemia, a doença, com a universidade, lugar de conhecimento e solidariedade, como espaço de resposta e de questionamento até a sua capacidade de dar resposta. A universidade é o lugar da interrogação radical sobre si mesma, interrogação da sua capacidade, dos seus meios, mas é um lugar de interrogação que não é apenas individual, não é uma aventura individual, porque nós não estamos aqui como se estivéssemos num emprego privado, estamos num espaço de constituição da vontade coletiva, do debate coletivo, de medidas que tenham um certo padrão, que representem a história da UFBA, o seu legado e o seu futuro. Nesse sentido, eu concluo convidando a todos para levar suas inquietações, suas pesquisas para o Congresso Virtual da UFBA. Veja, temos mais de 10 mil inscritos agora, 10 mil inscritos dispostos estudantes dispostos a ver nossas palestras, nossas mesas redondas, esses vários encontros, Rates, Rodolfo, que vocês têm organizado, eles têm bom lugar, reeditem alguns deles para o Congresso da UFBA. Tem um espaço de inscrição de mesas até o dia 8 agora, um espaço para inscrição de mesas, de temas os mais diversos. Nós já temos perto de 100 convidados confirmados, pessoas de fora, que vão estar debatendo com a UFBA. Aí eu quero só registrar, interessa, acho que vocês saberem, para destacar esse aspecto, nós temos já o presidente da Academia de Letras Brasileira, da Academia Brasileira de Ciências, o presidente da OAB, a presidente da Fiocruz, o presidente da UNE, do Andes, do PROIFES, da FASUBRA, da SBPC, ou seja, pessoas de destaque na comunidade científica que vão estar conosco discutindo a universidade. Perto de 30 reitores vão estar debatendo nas nossas mesas, intelectuais diversos, de grande importância. Muitos deles já participaram de nossos congressos e foram chamados a participar de novo. Os estudantes terão espaço para apresentar seus pôsteres. E, olhem, não conseguiu fazer o pôster até o congresso, teve dificuldade de acesso, vai poder colocar esse pôster na página da UFBA a qualquer tempo. Nós vamos criar, então, um acervo com as várias pesquisas sendo colocadas virtualmente na nossa página. Organizaremos um evento, 10 dias, de 18 a 29, 2 semanas, onde a UFBA vai estar pensando a si mesma, pensando a pandemia, pensando a crise, mas mostrando a sua cara, a sua diversidade de temas, de interesses. Esteja conosco, inscreva-se na nossa página, vocês sabem, é congresso2020.ufba.br. Agradeço a atenção de vocês, estou às ordens aqui para debater, é um prazer estar com vocês nesse momento. Professor João Carlos Salles, muito obrigado pela sua excelente exposição. Professor, com toda a sinceridade, esse período de pandemia foi a melhor live, que eu tive o prazer, de assistir, Eu realmente tenho muito orgulho de ter o senhor como reitor, vamos passar agora a palavra ao professor Rodolfo e gostaria só de saudar o professor Carlos Freitas, professor Leandro Cunha, Rodrigo Moraes, Éber Uzum, Sara Cortes, Helenice Santos, dentre outros professores que estão assistindo aqui a palestra que o senhor
nos brindou. Com a palavra o professor Rodolfo, para depois o nosso professor Júlio Rocha. O professor Júlio Rocha, ele que tem considerações, né, a nos trazer. Já levantou a mãozinha, professor Júlio Rocha. Professor Ok. Rodolfo. Serei breve, apenas para, mais uma vez, aplaudir o reitor na sua exposição e dizer que a Academia de Letras Jurídicas da Bahia está à disposição da Universidade Federal da Bahia para, inclusive, apoiar e divulgar o Congresso da UFBA. Acho que é uma iniciativa importantíssima que nos mantém não somente ativos e visíveis nesse momento de pandemia, mas mostra a pujança do pensamento e do debate e da pesquisa dentro da UFBA, a importância dela e com a participação de tantos outros eminentes autoridades em diversos campos, isso vai mostrar, nesse ponto, o quanto a universidade pública é importante neste momento. Então, tem o meu aplauso pessoal e o aplauso institucional da Academia de Letras Jurídicas, que eu já pode contar como apoiadora do evento. E aí eu já passo também, sem mais delongas, a palavra ao nosso colega, professor e diretor da faculdade, Júlio Rocha. Eu também quero parabenizar, saudar o professor João Carlos Salles, nosso reitor, professor Carlos Rates, meu chefe do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais, professor Rodolfo Pamplona, da Academia de Letras, dizer que é um prazer tê-los, e é um prazer nosso apoiar essa atividade. Professor João Carlos Salles, além de ser reitor da universidade, um estudioso, filósofo, ele é presidente da mais forte articulação dos reitores das universidades federais, Associação Nacional de Dirigentes da Andifes. Então, me parece que é uma pessoa que tem articulado, dialogado no Brasil e fora do Brasil. Eu queria perguntar ao professor João Carlos como é que ele observa as contribuições da universidade em relação ao combate ao coronavírus e como as universidades federais têm contribuído com esse momento. Muito obrigado, um grande abraço, parabéns novamente por essa importante atividade. Não sei se vocês querem fazer mais questões ou se eu respondo a cada uma, não sei como é a dinâmica, Rates. Você manda. Eu acho que seria bom, professor, a cada pergunta o senhor via responder realmente. Fica à vontade, senhor. Então, bacana, então. Veja, obrigado, Júlio, pela consideração. Obrigado, Rodolfo. Fundamental que estejamos aí juntos no Congresso da UFBA. Muito obrigado. E fazer um certo registro. As universidades, de fato, estão dando uma resposta extraordinária a esse momento da pandemia. Primeira resposta vem até das nossas pesquisas, da mobilização dos pesquisadores, e vai desde a produção de álcool gel até ações efetivas de apoio a comunidades que estão mais afetadas nesse momento. Aí é importante registrar, Júlio, que em um momento como esse, a universidade também ajuda a compreender algo muito preciso que os governantes tendem a esconder. É o fato de que a doença, se ela não tem na sua origem como doença simplesmente marcadores sociais clássicos da exclusão, as respostas que nós damos podem ser respostas inclinadas, respostas que mostram, na verdade, que questões de gênero, questões raciais, questões dessa ordem vão estar importando para que a sociedade reaja e defenda a vida. Pode defender de maneira desigual, discriminatória, né? E a universidade está aí para mostrar isso também. É um conjunto imenso de ações têm sido feitas pela universidade, ações de diversa ordem que nós temos divulgado nas nossas páginas. Agora, ao mesmo tempo, eu percebo, e já começo a colocar para vocês uma pequena provocação, né, de que as respostas, às vezes, são desiguais, né? Ou seja, os reitores estão
São 69 reitores representados pela Andifes. De fato, a Andifes hoje tem tido um papel importante de resistência, mas, ao mesmo tempo, a Andifes nos permite perceber diferenças reais na composição, no modo como se organizam as comunidades. Nós temos que, nesse processo de reconhecimento de diferenças, separar aquilo que pode nos afastar de uma boa defesa da universidade e tentar preservar alguns valores essenciais comuns a todas. Por exemplo, a defesa de que os dirigentes eleitos pela comunidade sejam nomeados, a proteção da autonomia universitária, a proteção do nosso orçamento, a proteção do servidor público, porque num cenário como esse, curioso, em que o vírus ataca, também haja a bactéria oportunista, aqueles que sempre tiveram pautas de diminuição dos servidores públicos, de diminuição do Estado, né, de ataque àqueles que se dedicam e são fundamentais para as respostas adequadas que nós estamos dando. Então, eu agradeço a menção Andifes. Andifes tem sido, de fato, um alento para nós. Eu fico orgulhoso de estar nesse lugar, né, e acho que a UFBA tem sabido reagir com altivez e firmeza num cenário como esse. Obrigado, professor João Carlos. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o senhor é o professor Rodrigo Moraes. Professor Rodrigo, pode ficar à vontade. Tudo bem, professor Hatz, magnífico reitor, boa noite a todos, professor Júlio. Eu agradeço aí as palavras do reitor, sempre muito elegante, sempre muito tranquilo e firme. Eu tenho uma pergunta que eu queria ouvir sua opinião, professor João, sobre a questão se haveria ou não, estou dizendo isso porque eu recebi alguns questionamentos e ainda não formei minha opinião. Até mandei uma mensagem para o nosso diretor Júlio ontem, né? Existem professores na Faculdade de Direito que estão dando aula, mas essas aulas não estão sendo contabilizadas, ou seja, terá de se dar toda a aula de novo, exatamente, e, obviamente, né, tem que dar a aula novamente. Eu acho certo isso, porque tem pessoas que não podem assistir a aula online, então vai ter a aula presencial quando voltar, ou seja, está se cumprindo o que manda, o que foi determinado pela própria universidade. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: para quem diz que o Congresso, né, aqui eu parabenizo também pela organização do Congresso, mas a pergunta é a seguinte: se tem 10 mil alunos inscritos para assistirem ao Congresso, tem 10 mil pessoas inscritas para assistirem ao Congresso, o argumento do movimento estudantil e de tantas outras pessoas de que os alunos têm muita pessoa sem condições, pessoas hipossuficientes que não têm condições de assistirem aulas online e, ao mesmo tempo, faz um grande sucesso um congresso. Qual argumento eu poderia utilizar para essas pessoas que estão dizendo que haveria uma contradição em a própria UFBA não aceitar a aula online e a própria UFBA coordenar e fomentar um congresso de grande porte, com grande qualidade dos palestrantes? O que é que o senhor me aconselharia a utilizar como argumentos para dizer que não há contradição? Essa é a pergunta. Obrigado, Rodrigo. Pergunta muito bem formulada. Eu vou, antes de responder, só vou fazer um registro aqui, completando uma resposta de maneira mais detida a Júlio. Eu acho que vai lhe interessar também saber. Só para vocês terem uma ideia, hoje, aproximadamente, quantas pesquisas em coronavírus estão sendo feitas nas nossas universidades, em andamento? Mais de 3 mil pesquisas. Ou seja, a universidade mobiliza a sua energia. Há hoje mais de 3 mil pesquisas específicas voltadas agora para o coronavírus para tentar enfrentar esse desafio. Só na produção própria de álcool gel, nós estamos produzindo 1.904.000 litros de álcool gel, ou seja, nós mobilizamos nossos laboratórios para produzir álcool gel para socorrer, né? Por exemplo, até nós temos aqui pessoal de química, farmácia, a Politécnica, socorrendo o hospital, a maternidade, ou seja, na nossa ação. E assim por diante, protetores, EPIs. Eu só queria dar o registro de que bateram na nossa porta, a pandemia bateu na nossa porta e nós respondemos.
Mas veja bem, Rodrigo, veja só, algumas questões podem ser colocadas. Primeiro, a pessoa, para se inscrever, né, num congresso, pode fazer isso tendo uma conexão muito precária. Vou lhe contar uma coisa, no nosso questionário, muitas vezes a pessoa diz que... E a pessoa, para fazer a inscrição, depende o quê? De 10 minutos de internet, digamos assim. Aí nós fizemos uma pergunta, né, para as pessoas fora da UFBA, aquelas que conseguiram responder, e olha que eu estou falando que conseguiram responder no questionário feito por nós, né, e responderam mais ou menos isso, viu? Umas 14 mil pessoas responderam, tá? O nosso questionário sobre acesso, ou seja, os alunos não estão se furtando em responder os questionários sobre acesso à internet. Muitas deles relatam que só podem acessar durante 1 hora por dia o seu computador. E fazem isso no ambiente, hoje no isolamento, com muita gente. Enquanto que alguns podem ter seu quarto reservado e acesso ilimitado, nós temos hoje um grande problema, que não impede a que a pessoa tenha acesso para se inscrever nesse congresso. Está inscrito no congresso, veja bem, o congresso é uma atividade não obrigatória, brincando assim com você, é um plus a mais. É uma forma de dizer, nós que estamos querendo, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos conversar, é importante que se encontre, não quer dizer que todo mundo vai conseguir ter acesso. Mas essas pessoas que não vão ter condição de ter acesso agora, vão encontrar esse material gravado na nossa página para depois ter um acesso. Isso é diferente daquilo que é uma atividade de aula. A aula exige uma sincronicidade, exige um diálogo, uma resposta. E nós não podemos dizer que estão todos dados às mãos ali, se um só está podendo, numa situação precária, ter um acesso, às vezes, apenas com um smartphone, um celular, à internet, enquanto outros podem ter equipamentos adequados, devidos, para ter o acesso. Eu posso lhe dizer que a desigualdade de acesso é muito grande. Ela não prejudica o Congresso, porque esse Congresso, Rodrigo, ele não substitui o Congresso presencial que faremos. O Congresso presencial vai acontecer, talvez não seja outubro, não seja novembro, com essa mudança de calendário, a gente pode mudar até um pouco a data do Congresso, porque ele normalmente ocorre. Pode até mudar a data, mas ele vai ocorrer no segundo semestre do ano letivo de 2020. O segundo semestre do ano letivo de 2020, hoje, provavelmente vai se estender pelo ano civil de 2021. Né? Como já aconteceu tantas vezes quando tivemos greves na universidade. Então, primeiro, o Congresso não é obrigatório, enquanto que a atividade de aula é obrigatória. O Congresso pode dar, as pessoas poderão ter o benefício na medida do que puderem acessar, enquanto que na atividade de aula as pessoas serão prejudicadas se não tiverem acesso adequado. Ou seja, temos uma diferença muito grande entre as duas ações. Aos professores que querem ter atividade com os alunos, eu louvo que tenham atividade. Aí uma pessoa me disse até uma coisa assim, mas vai contar para quê? E aí isso me surpreendeu, porque nós somos professores com obrigações, alguns de dedicação exclusiva, se não, mas somos professores permanentes, do quadro permanente. Nós estamos aí como o antigo Repórter Esso, a qualquer momento, ou em edição extraordinária. Então, a qualquer momento, nós não podemos recusar a troca de saberes, a forma que nos aparecer. Como intelectuais públicos, e você é um intelectual público, Rodrigo, você se manifesta, você não vai deixar de dar sua opinião, vai procurar fundamentar sua opinião. Isso não necessariamente vai contar para alguma coisa no sentido de uma retribuição ou no sentido de poupar você de daqui a um mês fazer de novo algo. Então, se o professor está hoje dialogando com seus alunos, ele não tem que fazer com que isso conte para suprimir um trabalho futuro, porque ele é um professor de trabalho permanente, ele não é um professor de empreitada, né? Ele não é um professor que faz uma empreitada, eu já fiz isso, não quero fazer de novo. Ao contrário, nós estamos aí para fazer renascer o saber a cada momento. Tem
sem que haja um momento em que se extinga o nosso compromisso, como se a remuneração... Eu fui pago até aqui e não vou fazer mais. E aí eu digo, isso aí contraria o espírito, uma vez anunciado por Santo Agostinho, que dizia o seguinte: o saber é a única coisa que a gente distribui para todos sem que ele diminua na sua dimensão e tamanho. Então, primeiro, eu acho que a resposta precisa há condições de fazer o congresso. Não há condições de fazer aula envolvendo todas as pessoas como devemos fazer. O congresso é um espaço de encontro, não de restrição. Ninguém vai ser prejudicado na sua carreira e ele conta para a nossa formação, para o nosso diálogo, para manter a chama acesa. Precisamos disso hoje, né? Queremos hoje conversar, as pessoas querem se encontrar, querem debater a crise que o país está vivendo. Então, o Congresso tem uma importância grande para que a UFBA seja uma voz relevante, os professores da UFBA, os estudantes da UFBA, os técnicos, sejam uma voz relevante nesse cenário tão difícil. Tá bom? Professor João Carlos. Carlos Eduardo Freitas gostaria de fazer pergunta para o senhor também. Professor Freitas, fique à vontade. Então, boa noite, Carlos Hatz, Júlio Rocha, Rodolfo, Rodrigo e demais colegas. Professor João, a nossa universidade ela tem uma importância política imensa para a cidade de Salvador, para o estado da Bahia. Eu queria te perguntar acho que um pouco você já respondeu, mas eu queria te saber como é que a universidade está dialogando com o Consórcio Nordeste. Se existe um diálogo desse tipo com o Consórcio Nordeste, porque o consórcio é uma, digamos assim, uma tecnologia jurídica muito interessante e que está fazendo um papel político, até onde eu estou acompanhando, muito bom. Então, o Consórcio Nordeste formou uma comissão científica, fez uma convocação a pesquisadores. Eu queria saber isso e queria saber também a sua posição. Você, como um professor de filosofia, um dos melhores professores que eu tive no meu curso de graduação, e aí eu quero saber o seguinte: nós aqui somos do curso de Direito, somos do curso de Humanas, você é um professor de filosofia. Como é que você imagina contribuições nossas, enquanto professores, enquanto pesquisadores da área de humanas, no combate ao coronavírus? E também com essa dificuldade imensa que a gente vai enfrentar a partir de agora, com a ameaça de cortes, ou se os cortes já foram concretizados em relação à iniciação científica. Queria deixar uma saudação a todos e muito oportuna essa reunião. Eu não sei como é que Ariano Suassuna chamaria live. Eu acho live um nome muito, muito bobo. Eu queria chamar um nome mais brasileiro. Eu não sei como é que ele chamaria, né? Eu gostei. É um desafio saber como é que Ariano chamaria. Eu vou pensar um pouco se tem alguma resposta. Você, Freitas, você já tirou um pouco da surpresa da minha resposta, porque eu ia registrar a minha satisfação de você ter me chamado de professor João, né? Lembrando que você foi meu aluno, né? Um dos alunos mais instigantes que eu tive, mais provocadores, né? Então, fico contente dessa lembrança, de fato. E aí eu queria fazer uma resposta, talvez, um pouco crítica, um pouco elogiosa ao consórcio,
Nordeste, e uma tentativa de reflexão sobre o lugar das humanidades hoje. Em relação ao consórcio, a UFBA está colaborando. A UFBA tem um docente nosso aposentado, o professor Maurício Barreto, fazendo parte do comitê do consórcio. O professor Badaró faz parte do consórcio, tá? Desse comitê específico criado para pensar a situação da pandemia. Acerca do desenho do consórcio, eu faria só essa observação, né? Eu acho que o desenho do consórcio priorizou muito, né, pelo menos na sua propaganda, aspectos desenvolvimentistas e menos aspectos culturais. Nas vezes, como eu vi serem traçadas estratégias de integração, a cultura entrava mais pelo viés do turismo do que por um viés mais profundo que envolvesse, por exemplo, e aí eu acho que seria uma das metas do consórcio, um grande investimento na universidade. Eu acho que o consórcio teria a oportunidade, nesse momento particularmente sombrio que vivemos, obscurantista que vivemos, de o consórcio traçar como que um cinturão, né, um colar iluminista, né, a favorecer o diálogo das nossas comunidades. As universidades federais, as universidades estaduais do Nordeste, por exemplo, mais fortemente amparadas em suas pesquisas. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que, sim, tem um lado de louvar a atitude do consórcio, mas, ao mesmo tempo, uma crítica, uma certa visão, talvez instrumental, do conhecimento, muito ligada ao desenvolvimento econômico da região e, talvez, menos generoso do que pode ser em relação a certos elementos da cultura. E aí entra o desafio para nós. Vocês sabem muito bem que, inclusive de vozes oficiais, eu fico evitando responder a Twitter, porque eu acho que o presidente Dandifes não deve responder a Twitter de ministro, né? Não deve responder a algo que limitou o espaço público a 140 caracteres, né? A argumentação a isso, ou seja, você corre o risco de entrar numa confrontação sem sentido, que só interessa a quem está disposto a usar qualquer arma, enquanto que a nossa arma é o argumento, é a palavra, é a consistência, não é a ofensa, não é a acusação sem resposta e coisas desse tipo. Então, recentemente, no momento da pandemia, eu dizia, certo espírito que é de bactéria oportunista aproveitou para criticar as humanidades, né? Assim, quantas vidas, foi perguntado às vezes num certo momento, quantas vidas a filosofia está salvando hoje? Perguntas que tentam diminuir, né, a importância dos saberes das humanidades não aplicados no enfrentamento não só da pandemia, mas na sua utilidade social. Ou seja, nós somos atingidos não só para o enfrentamento da pandemia, é bom lembrar isso, nós somos atingidos na nossa utilidade social, como se fôssemos o melhor exemplo de servidores públicos ociosos que vivem uma certa prebenda estudando algo que não seria útil, não seria aplicado. Então, eu diria que a parte do problema já traz a resposta, não é, Freitas? Porque, veja bem, a capacidade de formular a questão do conhecimento de maneira tão limitada já denota uma ausência de reflexão filosófica, de conhecimento sociológico, de reflexão sobre o sentido da produção do conhecimento, etc. Ou seja, a questão só pode ser formulada da maneira como eles formulam, de maneira tosca, exatamente porque não está no grau de letramento que a universidade propicia. Ou seja, a universidade ela é uma instituição que protege saberes, inclusive, sem aplicação imediata. Ela é uma instituição que defende a produção do conhecimento de longa duração, é a ciência básica, a pesquisa básica, é a formação cultural, a formação artística. Digamos assim, o nosso serviço agora, na pandemia, é lembrar, por exemplo, Freitas, uma coisa que é decisivo. Somente quem pensa a universidade, eu tenho uma formação universitária mais complexa,
e que as humanidades permitem é isso, o direito permite isso muito, pode mostrar que a vida é um valor fundamental que não pode ser precificado. Se nós reduzirmos, se nós retirarmos toda a reflexão de humanidades, retirarmos toda a reflexão cultural, todos os valores que dão sentido aos fatos, poderíamos imaginar que se trata de uma questão de cálculo. Então, por exemplo, variáveis econômicas poderiam decidir o custo-benefício de você ter mais ou menos mortos num certo momento, né? E eu acho que as humanidades têm um papel fundamental para limitar ações que precifiquem a vida, que transformem a vida em mercadoria. E isso não... Você pode dizer, são capazes de fazer isso, primeiro, porque podem apontar soluções econômicas, sociais, de políticas públicas mais generosas e que também terão efeitos práticos. Nós não somos o território do não efeito prático, mas, ao mesmo tempo, por limitarmos aquilo que pode ser feito como um pacto político de manutenção da sociabilidade, né? Ou seja, a nossa reflexão diz o que vale a vida, o que é que nós estamos dispostos a fazer. E aí, me permita só dizer, a universidade e a área de humanidades é uma resistência fundamental ao e daí? Porque o que é exatamente o e daí? O e daí é a abolição do refinamento, é a abolição do cuidado com o outro, você deixa de prestar contas a qualquer sentido comum, a qualquer legislação, a qualquer pacto constituído. É um retorno a uma guerra de todos contra todos antes de qualquer contrato social ser constituído. Não estou aqui querendo ser robesiano e imaginar um momento em que o Leviatã, né, se constitui ou ter outra posição qualquer sobre a forma de constituição de contratos. Só quero dizer que, independente da visão que te tenha sobre como se constituem contratos, a rudeza com que esse suposto fim da hipocrisia se coloca é a rudeza de quem quer fazer retornar a uma espécie de darwinismo social, uma espécie de assim, imaginar que o plano Madeiro, né, que tem que algumas pessoas morram, que importa que a economia continue. Eu diria que o nosso papel aí é resistir a soluções como essa e mostrar que soluções como essas destroem a civilização, destroem a sociabilidade e, claro, tem destino certo. Vão sacrificar os pobres, vão sacrificar os excluídos, os discriminados em nosso país. Nós sabemos que a hipocrisia, dizia La Rochefoucauld, é o preço, né, a homenagem, né, que o vício paga à virtude. Então, todos nós somos contra a hipocrisia no sentido de que nós desejamos que as pessoas sejam virtuosas e não no sentido de que não precisa mais ser virtuoso. Olha, agora liberou geral, né? Podemos fazer expressar nossos interesses mais vis e mais contrários à humanidade. Então, eu diria, Freitas, respondendo, não sei se era isso que você imaginava de questão, respondendo, nosso papel é lembrar, né, que o fascismo ultrapassa o limite do que é razoável como sociabilidade, que o darwinismo social é inaceitável, que o obscurantismo não pode prevalecer sobre o conhecimento, e essa é uma tarefa que as técnicas ou as ciências aplicadas não podem fazer sozinhas. Agora, você tocou no ponto, nós estamos combatendo, a Andif se manifestou, estamos combatendo uma decisão do Ministério de Ciência e Tecnologia, esperamos reverter, já enviamos uma carta ao ministro, a Andif enviou a carta ao ministro com cópia ao presidente do CNPq, eu tive reunião com o presidente do CNPq, e exatamente estamos combatendo, né, o fato de que as bolsas de iniciação científica, né, se forem de humanidades, né, serão apenas aquelas que sirvam às áreas tecnológicas, estejam subordinadas aos interesses das áreas tecnológicas, o que é exatamente o fim da pesquisa básica, o fim da universidade. Então, você veja que nós, na verdade, quando nós estamos falando que nós estamos combatendo certos monstros, né, em termos de ameaça à universidade,
Algumas pessoas podem dizer que estamos exagerando, mas quando nós olhamos a coerência da loucura do método deles, percebemos que as ações estão conjugadas e se voltam a cortes no orçamento, e não é um corte mais qualquer no orçamento, é um corte dirigido às humanidades, sim, e nós estamos agora também com a grande preocupação com o que será da CAPES, nas suas posições, na mudança da diretoria de avaliação, etc. Muita luta, Freitas, né? E bom ver meu ex-aluno, né? Aí na batalha. Muito bem, professor João Carlos. Temos muitas perguntas aqui. A próxima seria do professor Leandro Cunha, nosso professor titular de Direito Civil, que também queria fazer uma pergunta para o senhor. Professor Leandro, boa noite. Obrigado pela presença. Saudar também as professoras Cíntia Araújo e Hilda Vargas, né, que ingressaram aqui nessa sala virtual. Professor Leandro, fique à vontade. Obrigado, professor Hatz. Obrigado pela possibilidade de manifestar. Boa noite, magnífico. Como vai o senhor? Muito bom ouvi-lo nesse momento de pandemia em que estamos afastados, de uma certa maneira, de todas as atividades presenciais. É sempre alentador ter um posicionamento vindo do senhor. Quanto alguns dos questionamentos que eu tinha já foram até mesmo respondidos em alguma medida nas perguntas feitas anteriormente. Acho que esse período que nós estamos vivendo, a gente precisa tentar extrair dele algo de benéfico para o desenvolvimento das atividades que nós temos junto à universidade, e acho que é um momento para que tentemos criar diálogos com outras universidades, com outros colegas que estão distantes e que, em alguma medida, nós não temos o contato contínuo durante o período normal das nossas atividades. De qualquer sorte, a minha pergunta ela na verdade, uma tentativa de visualizar o futuro, tentar ter uma visão um pouco mais otimista dessa realidade que nós estamos vivendo. Para o senhor, existem medidas que nós estamos tomando agora, realidades que estamos conhecendo agora, situações que estão sendo ressaltadas nesse momento, que podem influenciar no desenvolvimento das atividades da universidade para o futuro, principalmente considerando esses dados que foram levantados com base na pesquisa feita de acesso aos alunos à internet e tudo mais. Eu gostaria que o senhor nos desse uma visão para o nosso futuro, né? Nessa esperança que eu tenho de que isso logo se encerre e a gente possa voltar às nossas atividades normais. Eu, particularmente, tenho tentado fazer palestras, diálogos com colegas de outras universidades, eu gravo esse material, faço ao vivo, né, disponibilizo ao vivo, e depois gravo o material e disponibilizo também para os alunos, para tentar manter, de alguma maneira, esse nosso... algo próximo a um cotidiano, né? Tem sido a minha posição. Meu caro Leandro, realmente temos que aprender com esse momento. O momento trouxe algumas lições, né? Por exemplo, nossos contatos internacionais e nosso olhar para a experiência internacional é mais viva hoje. Nós podemos hoje nos beneficiar mais disso. Se nós hesitávamos, tempos atrás, em utilizar, nos valermos de plataformas digitais, por exemplo, é claro que esse passo atrás não vai mais ser dado. Elas se incorporam a nossos recursos e podem enriquecer a vida presencial. Eu acho que nós temos que fazer aquele cuidado de não fazer nada no improviso. Não podemos deixar pessoas para trás, mas nós podemos preparar as condições adequadas para... E até nós estamos nos preparando. Hatz é um grande moderador agora, você viu? Não sei como chamaria, live ou não live, né? Mas temos grandes moderadores, né? Então, ou seja, as pessoas estão aprendendo a lidar com essas plataformas, ou seja, nós estamos nos educando nisso. Mas a educação não pode envolver a pressa. A universidade, eu insisto, ela tem um tempo próprio, que é o tempo da maturação, por exemplo, que nós fizemos. Em vez das pessoas dizerem, eu acho que tem acesso, eu acho que não tem acesso, fizemos um grande questionário, uma grande enquete, vamos tentar entender isso, vamos debater isso, e coisas desse tipo. Ou seja, esse é o momento em que nós podemos, sim, né, aprender melhor com as plataformas, aperfeiçoar plataformas. O que não podemos é substituir
a vida efetiva da universidade, comprometendo aqueles vínculos que nós temos a obrigação de nutrir, os vínculos entre ensino, pesquisa e extensão, né? Que podem ser dissociados se o nosso ensino passar a ser a produção de certos conteúdos, pura e simplesmente, né? Que não tiver vínculos com os nossos laboratórios, com os nossos processos experimentais, os mais diversos, e assim por diante. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, ou seja, as pessoas que se queixam, às vezes, do excesso de Estado no Brasil, né, devem notar que, nesse momento, 2 grandes projetos de Estado têm sido fundamentais para uma mínima resposta adequada que possamos dar à pandemia: a universidade pública e o Sistema Único de Saúde. Parece que, então, precisamos de presença do Estado para dar resposta nesse momento. Nós precisamos de presença do Estado para prover condições básicas, né? Você tem uma ideia, é o seguinte: vamos pensar déficit habitacional. Déficit é uma noção curiosa, é uma noção curiosa. O que era uma casa em déficit habitacional há 30 anos atrás? Certamente não seria uma casa que não teria saneamento, não teria uma série de... já teríamos configurado um déficit. Depois de um certo tempo, estará em déficit habitacional uma casa que não tiver acesso aos meios digitais, né? Vejam o cenário que nós vivemos no país agora, quando se procurou oferecer essa ajuda, né? Esse apoio àqueles que ficaram desassistidos completamente. O número de pessoas que não tinham uma conta sequer, eram invisíveis, digamos assim, dá uma boa marca, né, de um grande déficit de condições mínimas de cidadania, que é exatamente o espaço da exclusão mais perverso do capitalismo. A ausência de acesso aos sistemas, nesse caso, também era a ausência de acesso às informações, a ausência de acesso a produtos os mínimos, né? Então, nós estamos reconfigurando a dimensão do que seria ter condições de cidadania plena nesse contexto. E somente estudantes com condição de cidadania plena podem realizar bem a universidade, e nós temos que ter isso em conta na hora quando nós pensarmos nossa solução. E hoje eu digo só, enfim, pegando o seu gancho, né, que nunca foi tão literal a afirmação de que a educação não é custo, é investimento. Mais do que nunca é um investimento no futuro, não da pessoa, acho da própria sociedade brasileira. Obrigado, professor. Muito obrigado pela sua resposta esclarecimento. Professor João Carlos, muito obrigado pela resposta. Vou passar agora a palavra para o professor Saulo Casale. Ele, inclusive, é o organizador, né, do evento, graças ao apoio do professor Saulo Casale. Na verdade, é o programa de pós-graduação em Direito da UFBA, que nós estamos conseguindo fazer esses seminários. Eu vou passar a palavra para o professor Saulo, que ele quer fazer considerações. Ele estava antes no evento no CNJ e ele só pôde ingressar há poucos instantes. Professor Saulo, boa noite. Hatz, até dizer para vocês um pouco que eu teria uma certa limitação de tempo, viu, Hatz? Até às 19h30, né? Porque eu tenho outro compromisso virtual. Agora você sai de uma sala para outra. É impressionante. Eu estava ali no compromisso do CNJ, e eu vou agora para a UFBA, depois você vai para a Andifes. Né? Então, eu pediria que tentasse combinar para pegar o máximo até às 19h30. Eu agradeço. Ok. Professor Saulo, o som do senhor que não está... O som não... Melhor agora? Agora está 100%. Agora está excelente. Certo, eu acho que houve algum problema com o meu microfone hoje aqui. Eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao professor João Carlos Salles. Como disse o professor Hatz, eu, quando entrei na sala, já havia começado a palestra, mas eu peguei uma parte dela e peguei a parte de debates e
realmente nós temos muita felicidade na UFBA de tê-lo como timoneiro nosso nessa tormenta educacional, né, em que vivemos, para ficar no campo educacional. Essas reviravoltas, essas inversões, essas mudanças, estas reações, tudo isso aí é um momento muito rico. Nós precisamos estimar que atravessemos as tormentas e encontremos um mar calmo adiante, né? Que as coisas se acalmem e convirjam para nos levar sempre a um porto seguro. E como disse o Rates, esse evento ele nasceu, professor João, da iniciativa do Instituto de Direito Constitucional da Bahia, que tem o professor Rates na presidência, nosso colega da Faculdade de Direito, chefe do Departamento de Direito de Estudos Jurídicos Fundamentais, que também é presidente do Instituto dos Advogados da Bahia. Então, essas duas instituições patrocinam o evento. A Academia de Letras Jurídicas da Bahia tem a presidência de um professor nosso também, Rodolfo Pamplona, que teve de se ausentar para participar de outra live. E nós, do programa de pós-graduação, nos unimos também a esse esforço e temos feito todas as semanas eventos às quartas-feiras, discutindo aspectos diversos da pandemia, e já lançamos, inclusive, uma obra coletiva sobre direitos e deveres em tempos de coronavírus, que foi publicada eletronicamente pelo IASP, Instituto do Advogado de São Paulo, e deve ir agora para uma versão em inglês para a Amazon também. Estamos traduzindo os artigos para a língua inglesa, e esse fruto nasce aqui desses eventos, para que ocorram os registros e a obra permaneça, além da disponibilização que fazemos dos vídeos no YouTube. E vamos fazer o lançamento de um segundo livro. E já lhe convido a, se tiver algo escrito sobre essa pandemia, que nos honre com o fornecimento dele para incluirmos no segundo livro, que deve ser editado agora no final de maio. E professor Rates, eu sei que tem outras perguntas que lhe chegaram, temos o tempo até 19h30, eu vou lhe restituir a palavra. Na coordenação que vem fazendo desde o início, o nosso Rates é uma das pessoas, os professores mais dinâmicos, que está à frente da faculdade, do IAB, do Instituto de Direito Constitucional da Bahia, e está o evento bem administrado. Obrigado pela participação de todos, a todos os colegas professores, a todos os ex-alunos, alunos que participam, muitos da Federal, alguns não, mas todos unidos pelo interesse numa discussão de um tema tão relevante quanto esse, acadêmico. Professor João, então um abraço, professor Rates. Ok. Abraço, Saulo. Professor João, fica à vontade. Veja, agradecer, em primeiro lugar, registrar, Saulo, que tenho muito orgulho do trabalho do professor Rates. O professor Rates tem sido fundamental nas tarefas que ele tem desempenhado na UFBA. Eu não poderia deixar de aceitar o convite dele, né? E até peço desculpas, Rates, pelo tempo. Assim, 1h30 eu pensei um pouco, porque os dias estão cheios, viu? Não está fácil, não. Com certeza. Professor, tem um questionamento que foi encaminhado, e depois desse questionamento eu queria fazer o meu, né? Eu tenho que aproveitar a presença do senhor, né? O que foi encaminhado aqui em relação aos professores visitantes. Diz assim: considerando a presença de uma turma importante de professores visitantes, colaboradores comprometidos em diversos programas e áreas da UFBA, qual a posição da reitoria a respeito de que vários são do exterior e muitas vezes não têm nem assistência consular dos países deles na Bahia, né? Então, essa é uma pergunta que foi encaminhada. E a minha pergunta, professor, aí, em face ao tempo, já que o senhor só tem mais 12 minutos, né, conosco, a gente tem que aproveitar o senhor bastante, a minha é a seguinte: como é que o senhor vê o processo de desconfinamento, né? Como é que o senhor, se isso já foi pensado, se há uma projeção em relação a como é que vai se dar, seja pelos docentes, já que
estudos demonstram, né, que inúmeros professores estão, na verdade, na chamada faixa, né, no grupo de risco, né, e, consequentemente, mesmo as aulas presenciais elas retornando, não vai haver esse retorno por parte desses professores de imediato, né? Se o senhor já vem discutindo isso, na medida em que a gente acompanha no direito comparado, em Portugal e na Espanha, desde dia 4 agora, que já há prazos, né, quanto a esse retorno, né? Então, essa seria a questão, essas duas, né, para o senhor. Bacana. Veja, Nath, eu queria até esclarecer a questão. Nós tivemos uma portaria interessante, e aí até registrar uma portaria que disciplinava atividades remotas, etc. E as pessoas, às vezes, não compreendiam um pouco o sentido da portaria, né? Na portaria, o fundamental da portaria, nós estávamos registrando para todos, né, que as atividades deveriam ser registradas com frequência integral. Essa é a primeira questão. E nós estávamos preocupados com isso, Rates, com os professores substitutos, colaboradores temporários, né, com os visitantes, etc. Ou seja, de fato, nós queremos garantir todas as condições salariais dessas pessoas nesse momento, e compreendemos que estamos todos em processo de, no caso do docente, por exemplo, estamos todos com um processo de atualização de conhecimentos, de trabalhar nas suas pesquisas, etc. Né? Eu sei que há alguns problemas em relação a alguns estrangeiros, a depender do apoio consular que podem ter. A nossa assessoria internacional está às ordens para esse apoio, no caso de estrangeiros, né? E eu me coloco também aí, podem acessar o professor Hatz. O professor Hatz tem meu zap, aliás, as pessoas da UFBA têm meu zap, e fiquem à vontade a qualquer momento de entrar em contato. Eu vou procurar ajudar da forma mais detida, a depender da situação de cada um. Por isso eu não quis dar uma resposta geral, porque são situações distintas. Algumas pessoas estão vivendo situações distintas, que estão no Brasil nesse momento, ou então em outro estado, pessoas de outro estado que estão aqui, e nós tínhamos que contemplar essas situações, garantindo que a segurança das pessoas fosse protegida, né? Primeiro isso. Nós temos um problema sério aqui, vamos aqui falar com muita clareza. Quando nós comparamos a situação do país com a situação do Brasil, com outros países, se torna muito preocupante o que é que pode se traçar como uma política de desconfinamento. Por quê? Porque a pergunta é: qual é a orientação hoje sanitária do país? Quando nós temos orientações sanitárias, mesmo o ministro da Saúde foi mudado, né? Diante dos fatos, o ministro da Saúde sabe que não pode descontinuar a política de distanciamento nesse momento. Entretanto, há manifestações irresponsáveis que não atendem às orientações sanitárias e que colocam em risco populações de uma maneira extremamente grave. Então, em primeiro lugar, a dificuldade acerca do desconfinamento é pensar que nós temos que tomar decisões num cenário onde as orientações são conflitantes, né? E, infelizmente, poderes fortes, como o da Presidência da República, podem estimular ações que gerarão novas ondas epidêmicas de uma maneira muito preocupante, né, que podem provocar colapsos sucessivos do Sistema Único de Saúde. Essa é a primeira questão. Do ponto de vista, ou seja, nós temos, então, que, primeiro, preservar medidas e ter que a orientação venha das autoridades sanitárias e não simplesmente em gestos isolados de poder, com interesses que não se voltam à defesa da vida. Segundo, temos que pensar que não modificaremos somente nossas relações remotas com isso. Nossas relações presenciais precisarão de estratégias muito precisas. Por exemplo, as nossas salas estão preparadas para preservar algumas condições higiênicas, nossos espaços estão preparados para isso.
A UFBA está se preocupando, está fazendo estudos, né, imaginando que o retorno não é um retorno simples e que cuidados serão necessários. Por isso, até mesmo que a indicação mesma de retorno, ela tem uma primeira voz num comitê específico que foi constituído pela UFBA, coordenado pelo pró-reitor Eduardo Mota, que é do Instituto de Saúde Coletiva, né, que tem, aliás, se manifestado em belos textos de análise da pandemia. Ou seja, a UFBA não está transformando numa decisão, digamos assim, a menos administrativa, isolada, mas é uma decisão amparada, né, no ajuizamento feito por esse comitê local, que está em sintonia com o comitê de assessoramento constituído pela Andifes. Ou seja, não queremos ter medidas acerca do tempo, do cronograma e dos procedimentos que seja um mero achismo, Carlos. Ou seja, nós precisamos ter orientações precisas, amparados na experiência internacional, do bom senso e na qualificação específica do espaço da nossa universidade. Não é claro ainda, essas medidas estão em debate. O Congresso, por exemplo, é um dos momentos em que nós vamos debater isso, mas nós estamos mobilizando atores importantes para pensar procedimentos efetivos. Distanciamento a se manter em sala, como fazer com os docentes nossos. Nós temos a situação paradoxal, nós sabemos que boa parte dos nossos docentes, aqueles que estão no topo da carreira de associados, titulares, aqueles que estão, portanto, carregam a história da universidade, não são dispensáveis, né? Não são dispensáveis, constituem, por vezes, grupo de risco e precisam de um tratamento adequado que garanta a segurança, a sua vida nesse cenário. Ou seja, eu não tenho, na verdade, então, Carlos, uma resposta, mas sim uma orientação de que a UFBA está tratando isso com seriedade, está chamando especialistas para pensar, está vendo a experiência nacional, está se beneficiando da experiência da Andifes e eu, como presidente da Andifes, estou provocando esse debate entre os reitores para que não seja feito isso de forma isolada ou por pressão ministerial alguma. Nós sabemos que algumas declarações infelizes, né, do Ministério chegou a sugerir que seriam premiadas as universidades que retornassem logo, né, e foi até dado o prazo, há mais de 2 semanas atrás, disse que em 2 semanas as universidades estariam retornando. Isso é irresponsável, isso não vai ao encontro da orientação sanitária adequada, e a UFBA não se move por premiação nem por ameaça. Ela se move exercendo a sua autonomia, né, fazendo valer, fazendo prevalecer o direito fundamental à vida, né, que todos nós, que nos orienta nesse momento. Obrigado a vocês, viu, pela atenção, obrigado por essa conversa boa com vocês. E aí gostei de ver, você sabe que eu peguei na internet, comprei aqui esse pano de fundo para orientar a nossa conversa, e vejo que cada um docente comprou num fornecedor distinto o seu pano de fundo. Professor, em nome do Instituto dos Advogados, em nome do Instituto Educacional, na verdade, como disse para o senhor, o professor Júlio ele teve que sair, né, e mandou um abraço para o senhor, mas eu tenho muito orgulho, né, do senhor ser o nosso reitor. Como eu disse, essa foi a melhor bate-papo, né? Vamos deixar a palavra live de lado, como o professor Freitas disse, né? Deu um bate-papo. Tive contato nesse período de pandemia. E rogo ao senhor saúde, força, que o senhor continue nos representando muito bem como o senhor faz. Eu vou passar a palavra para o professor Saulo Casale para a gente encerrar o nosso evento. E, mais uma vez, muito obrigado. Esse evento ele foi gravado, como fazemos em todos os seminários, e também fica à disposição no YouTube. Né? Professor Saulo Casale, com a palavra para a gente finalizar o nosso evento. Só para suceder, Rates, pouco a acrescentar, além dos agradecimentos ao nosso magnífico reitor, professor João Carlos Salles, que trouxe todas essas informações e propiciou todas essas ideias dentro do debate que tivemos até agora. O programa de pós-graduação em Direito da UFBA fica contente, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia agradece também. Professor João, muito obrigado.
Grande abraço, um abraço, Saulo, abraço a todos vocês. Saúde a todos os seus familiares. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.